Então, com base nisso tudo, né, pessoal, a gente vamos ficar atento, porque às 3 horas nós temos a decisão da taxa de Fed e às 3h30 o discurso, que é muito importante também. Nós temos nesse primeiro momento e o que que a gente tem que ficar atento? Primeiro, a gente tem que entender o que que o mercado está esperando em relação a essas taxas. O mercado está esperando que essas taxas de juros seja finalmente inalterada, que não ocorra alteração, ou seja, tenha uma certa estabilidade, sem aumento, pela primeira vez depois de vários aumentos consecutivos. Nós sabemos que isso pode interferir naquela decisão, na ideia de trazer a estabilidade da economia no mercado e equilibrar ali os estímulos monetários. Na ideia de evitar o quê? Qual que é a ideia? Qual que é a expectativa dos juros? Os juros ele vem com o principal objetivo de evitar o aumento geral dos preços, ou seja, combater a inflação que está acontecendo no país. Então, através dessa manutenção dessa taxa de juros, ela ficando estável, ela pode indicar uma postura mais cautelosa por parte do Fed em relação a esse aumento de juros que vai estar estabilizando. Mas quando essas taxas de juros elas permanecem estáveis, ou seja, ou que seja reduzida, né? Vamos colocar nessa hipótese agora, isso pode ter um certo efeito. Esse efeito ele traz o quê? Um enfraquecimento da moeda em relação às outras. Ou seja, nós estamos falando que o dólar ele pode continuar a sua queda, a sua direção de queda. Então, com base nessa pequena interpretação, poderíamos supor que a decisão de manter a taxa de juros inalterada vai levar o dólar para baixo em relação à nossa moeda real, tá? Sabendo disso, a gente vamos confirmar às 3 horas, já uns minutinhos antes a gente vai perceber alguns detalhes, para poder calibrar nossa entrada e entrar vendido. Analisando o contexto agora, com base na toda a interpretação, nós podemos perceber, conforme vocês estão visualizando, nessa região de 866, a gente tem um ponto de liquidez. O que pode ocorrer? Pode ocorrer do mercado, ele vir até essa região, mostrar uma certa exaustão, para então ele vir na ideia de bater na defesa que nós temos aqui por parte dos compradores. Ele pode até vir dar uma respirada, mas ele conseguindo bater nessa defesa dos compradores, ele pode vir dar uma respiradinha, movimento rápido, né, que pode ocorrer, e na ideia de vir aqui neste ponto, onde que nós estamos vendo aí que existe uma situação que eles podem estar montando a posição aí para poder estar realizando por parte dos vendedores. Não tem aí um cenário mais para baixo, tá? Ele pode estender ainda na pior hipótese ali no 25, beleza? E caso aconteça de ser um fator positivo, essas correlações ser um fator positivo, os movimentos positivos, né? Se ele não conseguir, porque o mercado é assim, por mais que a gente tenha toda a teoria, nós temos que ver como que o mercado vai estar reagindo. Então, nós podemos ficar atentos sobre o comportamento dele vir nessa região, na defesa dos compradores, e ele vem subir aqui novamente, né? Na ideia de quê? Na ideia de enganar. A gente vai ter que ficar atento sobre essa possibilidade, porque ele pode induzir, certo? Ele pode simplesmente induzir aqui na ideia que o preço, nossa, vai ser de alto. E aqueles que gostam de estar comprando, eu gosto de operar na notícia, aí o mercado começa a ir de uma ponta, e já mete ali por um. Aí vai fazer esse movimento aqui, que ele tem o comportamento, né? Está enganando o pessoal aí, de estopar aqueles que entraram já na ideia de o preço tem que cair, ele só vai, busca a liquidez desse pouco, volta e volta a cair.
esse seria um dos cenários que nós poderíamos estar aguardando. Tem o primeiro comportamento, que ele já vai na ideia de buscar liquidez. O pessoal que entrou comprado, ele vem, estopa já, dá a sequência da sua movimentação. São os dois movimentos que podem acontecer para a queda, onde nós vamos ter identificado a exaustão e a parte dos compradores. Tá? Seria o quê? Ele vir neste ponto, vou colocar aqui no verdinho, neste ponto da defesa dos compradores, ele ganhar esse ponto de liquidez e aí ele vai vir, dar aquela pequena respiradinha e buscar o seu alvo por parte dos compradores que tem ali bem fraquinho, bem sutil, mas existe, né? A gente tem que levar em consideração que existe. Ele pode estar buscando ali o 83. Então, são esses possíveis comportamentos que pode acontecer, tá? Por enquanto, tem mais um cenário de queda do que de alta. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo como que está a montagem dessas posições, beleza? E a parte mais importante, mais crucial, é a gente ficar atento a esse ponto que existe a defesa por parte dos compradores nessa região, tá? Na ideia de segurar o preço. Beleza? Então, esse seria o nosso comportamento, os pontos que a gente vai ficar de olho, pontos importantes para o mercado, que a gente deve levar em consideração toda essa movimentação que pode ocorrer. E aí, com base nisso tudo, a gente tem que ficar atento. Então, por mais que a gente tenha uma base teórica, a gente vai analisar nossas correlações aqui para ter aquela tomada de decisão mais precisa, para ver como que está a correlação, né? Nós vamos analisar o volume, a estrutura, viu a exaustão, pegamos junto com a correlação, está tudo favorecido? Tema cumpre. A teoria, a base do nosso estudo é eixo, favorecendo mais a venda, podendo estender até o 25, né? Mas é um ponto que nós temos que analisar seu comportamento, ali no 36. Do 36 ele pode até vir respirar, porque como que ele vai bater aqui nessa região do 36, ele pode vir nessa defesa por parte dos compradores e depois dar a sequência e buscar ali o 25, né? Ele pode fazer esse comportamento. Ou ele pode simplesmente dar uma segurada nesse ponto, nessa defesa, ou na realização dos vendedores aqui, e aguardar o discurso aí, ficar sambando e aguardar o discurso. Mas são comportamentos aí que a gente vai estar avaliando no decorrer aí do movimento. Por enquanto são esses comportamentos que poderá acontecer, tá? E a gente vai ficar atento. São exatamente 2h54, falta 6 minutos aí para decisão do Fed em relação aos juros. E às 3h30 nós devemos ficar atento aí sobre a decisão, né, do Jerome Powell, que vai ter aí o seu discurso, dependendo do que ele falar através das suas pronúncias, ele vai estar dizendo qual será a sua postura, em relação ao seu comportamento futuro, em relação ao Banco Central, em relação à economia. E dependendo desse discurso, tem que ser analisado para poder ter uma tomada de decisão. Porque se ele falar que vai ter uma postura mais dura, então, opa, estabilizou, mas vai ter uma postura mais dura, isso não está muito coerente. Então, vai estar olhando muito sobre isso aí, tá? Então, a gente vai ficar atento aí. Mercadinho aguardando.
2h56. Aguardar aí um pouco, tá? Vamos lá, falta 1 minuto aí para a decisão. Lembrando aí que é índice, possibilidade do índice, as bolsas serem de alta e o dólar para baixo é muito alto, tá? Nós precisamos analisar o seu comportamento através das decisões, das correlações, porque existem outras variáveis, mas nós temos aí os comportamentos. Falta exatamente aí uns 30 segundos. Nós temos já o doleta já puxando para baixo, dando essa sequência aí, desmonte. Possivelmente ele vai querer testar ali a defesa por parte dos compradores. E as nossas correlações, por enquanto, nenhum indício aí, mostrando mais um setor onde que está favorecendo a alta do doleta até o momento. E dando sequência, bora analisar o seu comportamento na busca de liquidez, para ver como que vai ser o seu comportamento aí. A gente precisa avaliar a exaustão da movimentação, tá? Para poder estar entrando vendido e as correlações mudando de direção. Em busca da sua liquidez aí, ponto 67 já está na sua região. Precisamos de enxergar a exaustão do movimento e as correlações mudando o seu comportamento aí. Por enquanto, as correlações permanecem a mesma estrutura, preço ficando levemente exausto, mostrando postura mais vendedora, mas não está batendo aí com as correlações, ficando um cenário bem indeciso. Para ele poder tornar comprador, ele tem que estar ganhando, que eu mencionei para vocês anteriormente, a região de liquidez. Tendo aí ponto de exaustivo, comprador ganhando, correlações permanecendo. Ele agora tem que estar sustentando aí, né? Buscou o ponto da sua liquidez todinha, podendo trabalhar, dar uma travadinha nesse exato momento. Tem que estar sustentando aí e fazendo aquele movimento de arbitragem que é chamado na macroeconomia, nada mais é a correção do preço para poder pegar junto com o movimento.
Ainda com um comportamento bem estranho, segurando, dando aí bastante retração. VIX retraindo bastante, comportamento, volume mudando bastante, não conseguindo sustentar. Tá, só, compradores tentando defender aí no 63, 63,5 na ideia de sustentar esse preço acima. Esse preço aí está bem indeciso, querendo reverter. Defesa no 62. Vou estar buscando realizar uma compra, se eu ver se ele vai segurar aqui no 62, 63 novamente. Bastante interessante, mas estou esperando esse pequeno respiro dele aqui. 62, 63, onde que percebi os compradores segurando bastante. Não quis entrar ali no 65, diferença de 2 pontos, né, por causa do risco e o retorno, né? Buscando bem, trabalhando bem, limpando aí a liquidez do movimento, onde que nós tínhamos inicialmente. Temos que ver como que ele vai se comportar aí. Interessante se ele ainda existe a possibilidade de ele fazer uma pequena retração ainda desse preço. Preço retraindo, defesa no 65,5 por parte dos compradores tentando sustentar esse preço mais uma vez. Está aqui no 63, bichinho. Mas a parte que nós podemos perceber é que o volume o comprador já não está acompanhando o movimento, né? E isso é um fator interessante porque mostra a exaustão por parte dos compradores bem um ponto onde que deveria estar se mantendo forte. Triste, triste, triste ter ficado na pedra, mas fazendo um movimento aí que nós prevíamos. Na sua união está. Movimento levemente exausto, está no 80,
preço tende a querer fazer sua correção nesse exato momento. Ficou bastante exausto, tá? Se ele voltar aí por volta do 80, 81, aí daria para poder arriscar uma possibilidade de uma venda, caso ele continue mostrando essa exaustão e os vendedores atuarem nessa região. Só venda nessa região de 80, tá, pessoal? Vou entrar aí com a minha metade da minha mão, se ele voltar ali no 80, 81, tá? Absorveu muito bem os compradores, porém caiu sem a presença dos vendedores. E o ponto aí para poder estar buscando uma compra, tá? Para poder seguir a movimentação desse preço, nós vamos estar avaliando aí na região de 71 a 67. Possibilidade de compra nessa região. Por isso ele precisa cair mais aí, tá? Para poder desenvolver bacana. Tá absorvendo nessa região de 70, 71,5 aparecendo os compradores, mas os compradores atuando abaixo, acima do preço, quer dizer, não é sinal de nada, não. Absorvendo mais uma vez aí no 68, nada dos compradores. Compradores começando a aparecer no 66, só através de uma ponta, quase próximo da VWAP. Ele deveria estar retornando aqui nesse exato momento, agora no 65, 66,5, onde que foi os compradores apareceram para poder efetuar uma compra, para ver o real interesse deles. Você está de brincadeira. Venha. É, é, fiquei para trás de novo. Zerento.
Preço, nós podemos observar aí que está tendo uma defesa muito grande no 69, estamos só vendo no 69,5, correlações querendo já puxar o doleta para baixo. Muito fraca essa movimentação. Acabei de realizar uma compra aqui no 868. Correlação tem que estar acompanhando, que é, neste caso, proteção sendo realizada. Os compradores têm, pagou a nossa parcial. A nossa proteção vai estar lá, vou deixar aqui mesmo, no 68, onde foi a nossa entrada. É necessário esse preço, ele está tomando a 75 ponto de decisão por parte dos compradores. E o objetivo, a saída desse trade, vai ser no 83, 15 pontos. Correlações favorecendo na compra ainda, está absorvendo os compradores nesse exato momento em 74. Ele precisa estar tomando 75, escora sendo realizado por parte dos compradores. O volume precisa estar acompanhando essa movimentação. Está absorvendo bem no ponto de decisão aí no 75. Tem que estar tomando aí. Correlações puxando forte. O volume precisa acompanhar essa movimentação. Proteção sendo colocada na região de 70. Proteção sendo colocada na região de 71,5. Por quê? Está tendo aí absorção no ponto de decisão. Os vendedores estão sendo absorvidos, mas os vendedores estão conseguindo escorar esse preço. E
tirou na proteção. Por que que a gente apertou? Exaustão do preço, né? Vamos aguardar a próxima oportunidade, que será às 3h30, aí, já com o discurso do Powell, para a gente ver como que vai ser esse comportamento. Depois vocês deixam o feedback, tudo certinho lá nos grupos, por favor. Esperando aí notícia. Infelizmente, a gente ficou na pedra no primeiro movimento. Eu, né, fiquei na pedra, não quis comprar 2 pontos acima. E o mais importante de tudo é trabalhando com stop de 5 pontos. O trade não desenvolveu, no primeiro movimento a gente ficou na pedra, mas esse segundo aí deu para poder trabalhar belezinha, pagando a parcial, tirando a proteção, bacana. A gente vai aguardar aí agora o discurso, tá? Às 3h30. E resta agora aguardar, tá? O mercado está aguardando aí o discurso, a gente vai aguardar também para ver qual que vai ser a reação do mercado, para ver se vamos conseguir aí ter uma oportunidade. Tirando aqui a configuração de queda que nós havíamos projetado, né, os comportamentos de queda, eu diria que o comportamento aí para a nossa alta foi bastante semelhante, onde que nós havíamos falado que ele poderia cair, de induzir a queda no primeiro momento, para depois da sequência de alta, buscando ali o ponto de liquidez, fazendo a sua correção. É claro que essa correção não foi da maneira como esperava também, porque deu a sequência, foi o primeiro ponto logo direto,
Depois ele fez a correção, onde que nós tivemos a oportunidade de estar efetuando a nossa compra, e infelizmente ele tirou na proteção porque foi visto aí uma exaustão do movimento, mas a gente vai estar aguardando aí. E no primeiro movimento também a gente ficou na pedra, né? Mas o mais importante é que acertou os detalhes. E o importante de tudo que a gente deve aprender é que por mais que a gente tenha as informações, a gente tem que entender que o que manda é o preço e volume. O que manda, por mais que a gente tenha, e é importante a gente ter o entendimento no mercado sobre a macroeconomia, mas é importante a gente compreender e entender como reagir no mercado. Então, é importante a gente dominar esses pilares, tá? Do volume, da exaustão, a agressão, a absorção, para poder calibrar a nossa entrada. Porque por mais que a gente pode ter um fator, que nem a nossa taxa de juros, tínhamos um ponto de vista, mas a reação do mercado foi totalmente diferente. A reação das correlações foi totalmente diferente. Então, eu tiro aquela ideia, aquele viés meu, devido a um ponto de vista aí, devido à macroeconomia, e vou reagir de acordo com o que o mercado está dizendo naquele exato momento. Quem vai apontar isso para nós é os pilares do preço, é o preço e o volume. Ele é crucial para a nossa tomada de decisão para poder calibrar ainda mais, né? Isso que é importante, a gente calibrar a nossa tomada de decisão, a gente ter cautela, tranquilidade, não reagir de qualquer maneira. Eu deixei de clicar, por exemplo, em uma determinada operação por causa de 2 pontos, por causa do meu risco e retorno, que eu equalizo ele, né? Eu tenho isso estruturado, eu tenho que ter a disciplina para poder seguir isso. Porque se eu trabalhar com 2 pontos a mais, eu estou colocando um stop de 7 pontos. É pouco, com certeza. Mas eu tenho um objetivo que eu tenho que buscar o dobro disso, eu tenho que estar buscando 14 pontos para poder ter um payoff bacana. Se ele vai ou não pagar os 14 pontos, aí já é outra história. Até mesmo para poder equalizar as parciais, eu tenho que estar trabalhando um pouco para poder estar equalizando. Eu não posso fazer parcial de qualquer maneira. Então, por isso que a gente tem que ter disciplina, porque uma boa gestão faz total diferença a longo prazo. Ter paciência é fundamental para nosso dia a dia, né? E aí nós reagimos de acordo com o comportamento que poderia ter o mercado, identificando os pontos, conforme mencionado, buscou todos os critérios, né, que a gente trabalhamos. E agora falta 2 minutos para começar o discurso do Power. E nós vamos reagir de acordo com o mercado ele está querendo nos dizer. Se bater os critérios favoráveis, nós vamos ter mais uma oportunidade e com a bênção de Deus aí nós podemos ter sucesso. Mas é claro, também se tomar um stop, vamos agradecer da mesma maneira, tá? E é isso aí, vamos aguardar a próxima oportunidade. Falta aí exatamente 1 minuto e 15 segundos para ver o início do discurso do Powell.
Vamos lá, 3h30 nesse exato momento. O discurso do Powell vai começar daqui a pouco e a gente vai ficar de olho nos ruídos. Vamos lá, o movimento até agora bastante cauteloso, à espera do discurso. Iniciando a conferência da imprensa aí. Tivemos algumas mudanças significativas nos gráficos de pontos, né? Conforme foi sugeridos grandes aumentos no mediano no final do ano, mas os pontos atuais teve a sua estabilidade. E já tendo aí a possibilidade de corte, né, de juros implícitos. Olha, juros implícitos. Você sabe o que é isso? É bom e isso é bastante importante, tá? Então, ele já está mostrando aí um corte de juros implícito para 2024. Tá? E nós acompanhamos os juros implícitos, porém, ele não deu aquela movimentação crucial que é importante para o mercado aí. Que é o que está mostrando no nosso gráfico, cenário neutro. A oscilação do gráfico nesse exato momento está mostrando uma grande possibilidade que esse preço ele deverá fazer uma correção, ou seja, deve cair. Nós vamos aguardar um comportamento mais tranquilo para poder efetuarmos uma venda, caso ele mostre com todos os nossos critérios para poder estar realizando. Correlações totalmente favoráveis à queda do dólar. Pontos onde que esse... interessante, bem interessante. Nós temos aí um indício que ele pode estar manipulando a ideia de jogar esse preço no 890, porém existe detalhes que nos mostra que isso é uma possível manipulação. Vai deixar de ser manipulação a partir do momento que ele desmontar, certo? Uma certa quantidade de lote para parar de induzir que seria uma defesa e o preço realmente subir. Por enquanto, é apenas um meio aí de estar enganando a sua movimentação para ele dar sequência de queda. Ainda mais que nós possuímos correlações, tá? Sustentando a baixa ainda para esse preço continuar sua queda. Teve a sua absorção no 879. Melhor ponto para a gente estar buscando realizar uma venda seria no 81. Foi onde que teve a primeira reação aí por parte dos vendedores. Então ele volta a testar essa região para poder ver se de fato é do interesse dos vendedores jogar esse preço para baixo. E a gente vamos ficar atento para essa possibilidade dessa venda nessa região de 81. Lembrando que o nosso stop vai ser curto nesse exato momento, onde o nosso stop tem que estar ficando ali por volta do 84,5. Todo o cenário favorecendo a queda, tá? Mas, com bom risco e retorno, a gente tem que trabalhar bem através das regiões, analisar o comportamento, minimizar nosso risco para ter grandes potenciais de ganho aí favorável.
não devemos reagir de qualquer maneira, né, pessoal? Tem que ter paciência. Nesse exato momento, esse preço ele pode estar buscando até 859, 860. É onde que ele poderá dar uma respirada novamente para dar sua sequência de alta. Para isso, ele precisa estar batendo nessa região para poder ter uma tomada de decisão, para ele poder seguir a sua movimentação de queda, buscar testar a nossa região de 847. Tudo isso devido à fala do Paulo, é que ele simplesmente está falando que a inflação deu uma certa moderada, um pouquinho aí e tal, mas pressões seguem ainda alta. Ou seja, moderou, mas continua ainda com a pressão alta aí. Então, vamos ter cautela aí nas tomadas de decisões. E isso não é o que o mercado espera, né? Preço simplesmente descontando absolutamente tudo. E que queda, viu, meu querido? Que queda. Começou a aparecer defesa nessa região de 62, tá? Levemente exausto. Ele está falando que está totalmente ciente sobre a alta da inflação, que isso dificulta bastante, mas que eles estão bastante atentos aos riscos da alta da inflação. O mercado segurou bastante com essa fala, tendo defesa no 63,5, levemente absorvendo, 65 querendo induzir esse preço após uma certa absorção, correlações aí já oferecendo levemente uma alta. Nós vamos ficar uma possibilidade atento para uma possibilidade de compra nessa região e onde que ele não pode estar perdendo, né, pessoal? É simplesmente essa região de 60. Para isso, a gente precisa ver como que vai se comportar nesse exato momento na região que ele está, no 62, e a gente precisa estar identificando a sua exaustão do movimento, por enquanto só está aparecendo vendedor nessa determinada região. Só venda, 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 e peso mexicano puxando fortemente para baixo e as bolsas subindo fortemente. Se ele sustentar abaixo dessa VWAP, ele tende a respirar na VWAP e a gente vai entrar vendido. Porque um ponto decisivo, onde que não deveria estar batendo, ele está conseguindo. E este volume vendedor está aumentando, tá? E muito forte. Compradores tentando aparecer nessa região de 60, tanto no mini quanto no cheio. Mas será que vai ter força suficiente? Talvez não. As correlações puxando bastante forte para baixo. Compradores sumiram novamente, tentando aparecer no 61,5, 62. Ele tem que estar sustentando aí acima dessa queridinha VWAP para poder favorecer aí os compradores, tá? Preço sustentando nessa região é uma coisa boa. Eu quero que ele se sustenta aí acima da VWAP. Boa, sustentando acima da VWAP, nós vamos ver o seu reteste aqui no 62, tá? 62 seria o ponto ideal, porque foi onde que teve a presença dos compradores para poder sustentar esse preço aí. Então, ou seja, eu quero que eles venham a testar essa região dos compradores para de fato mostrar que, ei, comprador, você tem interesse de me jogar para cima? Então apareça agora. O mercado gosta dessas regiões onde que eles atuam, tá? Onde que mostra o seu real interesse. Então, ele vai sempre retestar essas regiões para ver se é do interesse deles. Se não for,
volta a cair. E olha só que, como consequência, o que está acontecendo? Podemos ver uma absorção nessa região de 65, ficando levemente exalto, 65 apresentando vendedor. Para quê? Para poder dar a sequência de queda. E a gente vai fazer o quê? Vamos vender. Estou vendido no 63,5. Correlações puxando para baixo. E aí eu vou ficar atento o quê? Ele não pode estar tomando 65. Vendedores dando a sua sequência, movimentação de baixa. Proteção sendo realizada, parcial sendo feito, e a gente vai aguardar. E a gente vai estar saindo bem onde que vai ser a defesa dos compradores, lá no 847. Lembrando que a sua proteção tem que estar no ponto da sua entrada após a sua parcial sendo realizada, ou seja, no 63,5. Vamos deixar aqui no 63, sem ser guloso, vamos buscar só 15 pontinhos nessa operação e deixar ele conduzir tranquilamente. Embora que esse preço ele precise da sua sequência, está tendo aí uma levemente exaustão por parte dos vendedores. Preciso que entre a venda. E nisso, meus amigos, nós vamos dar sequência nessa movimentação. Tudo indica que ele pode estar buscando a região de 36, que seria o alvo do dia, mas tem que ver como que vai se comportar nessa região de defesa por parte dos compradores, nessa região aí do 46, 47, 48, tá? Eles estão tentando, os compradores estão tentando colocar uma certa defesa nessa região de 55, as correlações ainda favorecendo a queda, mas a gente bastante protegido. Compradora sendo absorvida nessa região de 58, ficando levemente exausto no 59, 60, onde que nós precisamos perceber que os vendedores precisam estar atuando. O comprador está subindo aí, mas sem presença dos vendedores, mas tendo dificuldade, tá? Correlações ainda favorecendo a queda, nós estamos protegidos, proteção sendo feita no 63. Então, risco de perda não tem, a gente já fez a parcial, é só aguardar essa movimentação, como que vai ser o seu comportamento. Tem que estar batendo nessa região de 55, tá? Da maneira que está se comportando, da maneira que a correlação está indo, pessoal, quero ver como que ele vai se comportar até lá. Tem um bom ponto, bem interessante para ele poder continuar esse movimento de queda, está tendo bastante dificuldade, é necessário estar batendo nessa região de 55. E aquilo, né? Quem sabe faz ao vivo, operando aí na notícia, certo? E a gente precisa trabalhar bastante. Estamos vendidos e a ideia é estar saindo ali no 48, 47. Simbora, papai!
as correlações querendo já mudar o seu comportamento, então nós vamos apertar um pouco o nosso trade. E a gente não é besta, né? A gente vai trazer a nossa proteção aqui para 61. Para quem tem o costume de postar alguma coisa, não esqueça de estar marcando a gente. Vai ajudar a fortalecer no crescimento aí das redes sociais. Tcharam, tum, tum. Lembrando que a nossa proteção tem que ficar no 861, tá? As correlações estão querendo ficar positivas, o preço ficou meio exausto, está lendo por volta da região de 53, 54, 55. Então a gente tem que ter paciência. Nossa proteção já no 61, deixo ele se comportar, tá? Ponto de equilíbrio dele é bem nessa região de 60, onde que tem que aparecer os vendedores. E nós podemos perceber que está tendo absorção nessa região de 58,5, 59, ficou levemente exausto no 60, mas está faltando vendedor aparecer. E, infelizmente, veio tirar nós na proteção. Devido a essa movimentação que ele está tendo aí, essa exaustão dessa movimentação, a gente vai dar uma olhada para poder avaliar o seu critério de entrada bem na região de overlap, na região de 63. Caso, porventura, aparecer uma oportunidade de venda, a gente vai efetuar a nossa venda. O mercado não agiu aí da maneira que nós queríamos, aonde que nós entramos, né, para poder melhorar, mas devo poder pagar parcial, trabalhar bem, pegar uma gordurinha ainda a mais, mas é isso aí. Vamos ver se ele vai dar a oportunidade de estar buscando ali a nossa queridinha VWAP e a gente entrar vendido novamente. Não esqueça de deixar seu feedback nos grupos do Telegram. Ficarei bastante grato. São exatamente 15h48, tá? O mercado já está perdendo bastante o teu volume. Desse jeito. Mas faz parte, faz parte. É isso, pessoal. O mercado ele perdeu aí bastante teu volume, a oscilação, o comportamento caiu bastante e não tem mais o que fazer, tá? Ele não foi na nossa região da VWAP para poder ter a oportunidade de estar efetuando a entrada novamente. Infelizmente, beijou a nossa proteção que estava no 61, certo? Que eu abaixei devido à exaustão, veio a voltar novamente, os vendedores estão escorando para jogar esse preço para baixo. Tivemos azar aí, está saindo, as correlações inverteram, eu tive azar de colocar uma proteção e ele só beliscar no beijinho. Tchau. Mas esse aí faz parte. Nós pegamos um movimento de uma compra e uma venda. E tudo isso trabalhando aí com uma gestão bastante linda, maravilhosa, uma gestão de 5 pontos de stop para poder buscar um alvo, né, no mínimo 10 pontos para quem trabalhar com o contrato e para quem trabalha com mais, realizando parcial com 5, na ideia de buscar 15 a 20 pontos.
Então, agradeço a todos pela oportunidade e até mais.